Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. O Instituto Nacional de Estatística estima que existam em Angola 15.675.396 pessoas disponíveis para trabalhar. Destas, 4.960.000 encontram-se desempregadas e 10.715.000 têm emprego. Mas apenas 2 milhões de pessoas possuem um emprego formal, o que quer dizer que pagam impostos e segurança social. As restantes 8.500 pessoas encontram-se empregadas no setor informal, o que quer dizer que trabalham por conta própria ou para familiares, sem qualquer tipo de remuneração. Os seus rendimentos não são contabilizados pelo Estado. No meio rural, 94,7% das pessoas são obrigadas a trabalhar desta forma, sendo que a agricultura, a produção animal, caça, floresta e pescas é o setor que mais emprega. Estamos a falar de 55,3% de pessoas nesta condição. São empregos precários, não contribuem para a arrecadação de impostos nem para a segurança destas pessoas. Hoje vamos falar das perspectivas do mercado de trabalho em Angola e os seus desafios. É o que trazemos para esta edição do Direto ao Ponto. Josué Chilundulo é o meu convidado para esta edição. Ele é economista, é professor de macroeconomia e planeamento no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências. Boa noite e bem-vindo ao Direto ao Ponto. O que eu começo a lhe perguntar é como é que classifica estes dados, estes números do emprego em Angola? Boa noite, Cus. Boa noite, os telespectadores da TV Zimb. É sempre um prazer estar aqui. Analisar o mercado de trabalho em Angola implica duas perspectivas. Uma é a leitura meramente estatística, que compreende o respeito a metodologias impostas pelo Sistema de Estatísticas Nacionais, que é uma imposição das Nações Unidas desde 1948 e grande parte das organizações internacionais adotaram esse critério. E os países vão fazendo leituras desses dados estatísticos, percebendo, do ponto de vista da variação positiva e negativa, como é que as políticas públicas inferem na dinâmica do mercado de trabalho. A segunda, que é uma visão que mais nos interessa hoje, é a visão qualitativa do tipo de emprego que o mercado vai gerando. E é claro que a expectativa é que o programa, até o final, nos permita responder essa questão. Exatamente. Nós, olhando para aquilo que são as definições da Organização Internacional do Trabalho, a pergunta que se coloca para a nossa realidade é se estas definições atendem aquilo que é o contexto angolano. Olhando para estes números, há alguma relação com a realidade? É um ponto prévio necessário, que é nós precisamos perceber que as estatísticas são padronizadas até para permitir que os países sejam comparados. O problema não são das estatísticas, o problema é da nossa... fazer isso olhando já para os números. Quando nós olhamos para estes números que estão aqui, eles refletem, nós pegamos os principais indicadores, refletem a realidade do emprego em Angola. Isso é promovido pelo Instituto Nacional de Estatística, trimestralmente. A leitura que nós estamos a fazer é do terceiro trimestre dos indicadores de empregabilidade de Angola. E para estes indicadores nós temos como população económica ativa 15.675.396. O que é população económica ativa? Nós estamos a falar de uma população que tem capacidade económica. Estamos a falar do segundo trimestre. Sim. No caso, este é com referência até... segundo trimestre de 2021. 2021. Exatamente. No caso, eu disse terceiro, né? Exatamente. Peço desculpas, é o segundo trimestre. No caso, quando nós estamos a falar de população económica ativa, ela varia entre 15 e mais anos
e tem de ser uma população disposta para o mercado e que nos últimos 7 dias, que é o período de referência para análise, tenha realizado no mínimo 1 hora de atividade económica remunerada. E isto, quando nós olhamos para esse número, nós estamos a olhar para aproximadamente 50% da população angolana que responde ou está disponível para o mercado. A questão é que destes 15 milhões, apenas temos 10 milhões de empregados e temos, é claro, perto de 5 milhões de pessoas desempregadas. Isso dá uma taxa de empregabilidade de 61,7% de pessoas empregadas e de 31,6% de população desempregada. O que é importante chamar a atenção aqui? É que a sociedade às vezes concentra o seu debate nestes dois números, mas aquele número que realmente nos deve chamar a atenção é que destes 10 milhões de angolanos empregados, perto de 80% trabalha no setor informal. Exatamente. E apenas 20% trabalha no setor formal. Ou seja, população com contrato, população com algum trabalho, com dignidade, população controlada pelo Estado, que garante a sua proteção social por via de contribuições do INSS, ou Segurança Social, parte dessa população paga imposto, porque convenhamos que há uma população que tem um salário residual e que por causa disso, dado o último código de IRT, acaba por não pagar o imposto de rendimento de trabalho. Doutor José, deixe-me só voltar aqui um bocadinho, pegando no conceito que apresentou de população económica ativa. E economicamente ativa. É aquela população que desempenhou uma atividade sobre a qual teve um rendimento 7 dias antes, ou 7 dias antes, exatamente, por altura do... Nos últimos 7 dias. 7 dias, por altura que coincide com o momento do inquérito. Sim. Até que ponto é que esta avaliação, este critério de avaliação se enquadra com a nossa realidade? Ou seja, nós estamos a falar em termos práticos e olhando para o nosso contexto de pessoas que ficaram meses sem trabalhar, coincide serem abordadas, no nosso caso, por um técnico do Instituto Nacional de Estatística. Sim. Ele lavou um carro 1 hora antes e tem emprego. E isso é considerado um emprego. Exatamente. Esta avaliação, este critério, esta definição, é sustentável? Sob o ponto de vista estatístico, ela é representativa, mas do ponto de vista da qualidade dos indicadores, não. Por isso é que, de um tempo a essa parte, mais ou menos desde 1960, as políticas pro-desenvolvimentistas têm estado a trazer indicadores sociais, que são indicadores com uma componente mais qualitativa, ou seja, mais do que olharmos para uma visão quantitativa, traduzir os fenómenos sociais e económicos em número. Hoje, estes fenómenos precisam ter uma análise sobre o bem-estar da sociedade. Porque elas depois servem para a tomada de decisões. Sim, verdade. Os governos tomam decisões do ponto de vista de políticas públicas, e nomeadamente com relação ao emprego, com base nestes dados estatísticos. Sim, mas não são isolados, ou seja, pelo menos não deveriam ser isolados. O ideal é que o governo analise o contexto do mercado de trabalho, não na exclusividade dos dois extremos, população empregada, população desempregada. É importante que depois, e tal como o slide a posterior nos mostra, nos remete, é importante começar a olhar... Obrigado, Sisto. Obrigado, Sisto. Pelos dados paralelos aos dados estatísticos. Por exemplo, este slide que nós temos reflete um extrato da amostra, que é a população entre 15 e 24 anos. E por que é que nós trazemos essa informação? Porque nós somos um país jovem. Já tiveste um direto ao ponto sobre dados sociodemográficos de Angola. Exatamente. E perto de 60% da nossa população é jovem. E neste indicador... O Dr. Madi Biaye, exatamente, representante do Fundo das Nações Unidas para a População. Dos 10 milhões da população económica ativa, 5 milhões, ou se quisermos 33,4%, têm entre 15 e 24 anos. E esta população trabalha
92,5% no mercado informal. Quer dizer que tu não estás, por exemplo, este indicador chama a atenção à garantia da sobrevivência da segurança social. Se a população jovem encontra uma zona de conforto do ponto de vista de trabalho no mercado informal e não está a ser enquadrada no mercado formal, pressupõe que a sustentabilidade, por exemplo, da proteção social pode ser questionada. Por outro lado, é importante olhar para este indicador, que nós não trazemos aqui o dado, mas o próprio relatório chama a atenção que perto de 23% dessa população não tem informação, não sabe ler, não sabe escrever, ou seja, é uma população que entra em risco, em colisão com a agenda de desenvolvimento do país. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, se esse número decorre, esse número da população no mercado informal, se decorre da capacidade para essa população se empregar ou se é produto da crise. As duas coisas. De um lado, e se passarmos para o slide seguinte, vamos perceber, por um lado, há a questão do nosso ambiente de negócio, que dados dados internacionais da avaliação do nosso ambiente de negócio pelo Banco Mundial revela que nós estamos na posição 177. Estamos no fundo da tabela. Fazemos parte dos 13 piores ambientes de negócio. E isso constrange a possibilidade de se gerarem mais postos de trabalho. Para além disso, é claro, a crise económica que nós temos estado a viver, a recessão económica e outros fatores, agora a Covid, tudo isso concorre para que o setor formal não absorva a população trabalhadora. Mas depois temos o outro lado, que nós vamos abordar a posterior, que põe em xeque a qualidade da formação. Nós trazemos aqui, por comparação, dois indicadores fundamentais. O primeiro é comparar o emprego na zona rural e na zona urbana. Na zona rural, nós temos uma taxa de empregabilidade bem mais alta, que é de 78%, mas por uma razão muito simples. É que o principal objeto de emprego é a agricultura, como disseste na introdução, e nós vamos observar isso. Mas o que é que chama a atenção a isso? É que este 78,5% da população realiza trabalho intensivo, por isso pouco digno, realiza trabalho com baixo rendimento e é essencialmente informal. Mas quando vamos na zona urbana... Estamos a falar de uma área, de um setor que tem o salário mínimo mais baixo. Mais baixo do mercado, no há caso, menos de 30 mil kwanzas. 21.250 Exatamente. kwanzas. Já quando nós vamos para a zona urbana, nós sim temos uma taxa de empregabilidade de 50,4%, a convivência entre o emprego formal e o emprego informal e há a convivência entre uma classe que tem salários muito baixos e há uma classe que tem salários médios. Do ponto de vista da relação entre mulheres e homens, os indicadores não diferem muito. Isso pode ser um sinal positivo. Nós temos uma taxa de empregabilidade para mulheres de 50,6% e para homens de 49,4%. No entanto, dizia eu, 59,9% e para os homens 63,6%. No entanto, para a população entre 15 e 24 anos, a taxa de empregabilidade é muito próxima. Não é tão desequilibrada assim, a diferença não é tão acentuada. Isso pode ser bom, pode ser um sinal positivo de alguma melhoria em relação à entrada de mulheres para o mercado de trabalho. Nós ainda assim, no emprego urbano, nós estamos a falar nesta franja da população economicamente ativa, portanto entre os 15 e os 24 anos, nós estamos a falar de empregos ainda assim de pouca qualidade. Sim, o slide seguinte... Entre eles roboteiros, portanto os nossos zungueiros, enfim. Voltamos outra vez à questão da qualidade, ainda assim no segmento urbano, nós voltamos mais uma vez à questão da qualidade do emprego que nós temos. Os números falam por si. O slide seguinte vai demonstrar exatamente isso, que as percentagens da população económica ativa têm estado a aumentar. No entanto, o nível de empregabilidade nem tanto. Ou seja, nós
se comparado ao primeiro trimestre, tivemos um evoluir de aproximadamente 100 mil pessoas para o pacote da população económica ativa. Se comparado ao segundo trimestre do ano passado, tivemos um acréscimo significativo de mais de 1 milhão. No entanto, quando nós vamos olhar para a população empregada... Mas aí se levanta a questão de para onde é que essas pessoas foram empregadas. Como é que se gerou esse emprego? Não foram empregadas. Por isso é que a nossa taxa de desemprego aumentou. Ou seja, nós estamos a ter... Ou seja, estamos a falar da população economicamente ativa, né? Que houve um crescimento. Okay, sim, nós estamos a ter um crescendo a nível da população económica ativa, mas do ponto de vista da reação do mercado, nós não estamos a encontrar a devida correspondência. O que é importante que o Estado angolano perceba, e isso aqui é extremamente importante, é que nós temos uma taxa de fecundidade muito alta. E como temos uma população a segunda muito mais jovem, alta da SADC. Sim. E como nós temos uma população... Da República do Congo. Acho que somos o terceiro país mais jovem do mundo, não é? O que tem a maior população entre 0 e 17 anos. O que vai acontecer de 2022 a 2030, para quem prestou atenção nos indicadores sociodemográficos, é que a percentagem da população económica ativa poderá aumentar significativamente. Não se empoderar as famílias hoje para que absorvam as ansiedades do futuro, poderemos encontrar algum colapso no mercado de trabalho. Logo, as políticas públicas à volta da empregabilidade diretamente e de ações conexas ao emprego devem ser aceleradas, sob pena de estarmos a projetar um país para o futuro com nível de crise no mercado de trabalho bem mais... Aceleradas em que direção? Porque falar de políticas públicas voltadas para o emprego parece assim muito genérico. Quais devem ser as prioridades e como é que elas devem ser atacadas? Espero que o programa responda a isso. Se pedirmos ao Sisto que é para passar... O slide que se segue é para lá que nós vamos. O Xisto faz-me sinal que é o que nós vamos falar depois do intervalo. Estamos a falar do mercado de trabalho, perspectivas e desafios. O meu convidado chama-se Josué Chilundulo, ele é professor de Economia. Este tema, caro telespectador, torna-se atual não só por causa dos números recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, mas porque também os dados internacionais colocam-nos como sendo dos países, a nível do continente africano, com as taxas de desemprego, com a taxa de desemprego mais alta. Quem tem a taxa mais alta é a África do Sul, que está muito perto dos 35%. Este tema vai continuar a ser debatido na segunda parte, há muito mais para lhe mostrar, há muito mais para falar, daí que eu lhe convido a manter-se connosco e seguir na segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos de volta para a segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar do mercado de trabalho, perspectivas e desafios. O meu convidado é o economista Josué Chilundulo. Na primeira parte nós estivemos a fazer uma caracterização do que é o mercado de trabalho. Olhamos para os grandes números, chama-se a atenção ao facto de mais de 50% do emprego que nós temos é suportado pelo setor da agricultura, que desde logo denota alguma fragilidade da qualidade do emprego. Estamos a falar do emprego que atende essencialmente à população jovem, um fenómeno que tem um peso considerável na zona urbana, mas que também se estende até à zona rural, onde, ao contrário do que era expectável, nós aqui encontramos muitos lavadores de carros, roboteiros e população, enfim, a trabalhar no setor informal. O Estado não tem controlo sobre os rendimentos que este setor da economia produz, o que, de certa forma, pode implicar problemas do ponto de vista da arrecadação, da segurança desses empregos e da própria arrecadação fiscal. É dessa opinião?
Sabe, um dos grandes perigos das abordagens sobre o mercado de trabalho é, perigo no sentido, quando incluímos a abordagem holística, incluindo o mercado informal, é de pensarmos quase sempre nos impostos. Ou seja, pensar no mercado de trabalho como uma principal fonte de rendimento para o Estado. O principal objeto do trabalho... Não deve ser pensado assim? O principal objeto do trabalho é a dignidade da pessoa humana. Não se consegue quando nós temos 55% da população na agricultura, na produção animal, caça, floresta e pescas. E depois não temos o reflexo destas atividades no produto interno bruto do país. Sim. E o primeiro aspecto era esse, é o perigo de apenas olharmos para a contribuição fiscal. O segundo perigo, e se calhar o segundo aspecto que queremos chamar a atenção é que quando nós nos preocupamos com este 55,3% da população que está no setor agrícola, não é porque queremos desprezar a agricultura. Pelo contrário, a agricultura familiar é o principal sustentador ou é a principal garantia do alimento da população. 80% do que se come resulta da agricultura familiar. O que nós queremos chamar a atenção é que, para nós, a agricultura é precária porque ela eleva o esforço das famílias e garante baixos rendimentos. E quando nós olhamos para a nossa estrutura de empregabilidade, aquilo que nos preocupa é que, se nós temos elevada percentagem de pessoas empregadas em setores como a agricultura, o comércio grosso e a retalho, que pagam baixos salários, vamos olhar para a percentagem daqueles setores que garantem salário médio, que dá ponderado, e que as pessoas estão controladas e que contribuem apenas para a arrecadação fiscal. 0,6% da população está no setor financeiro e imobiliário. Apenas 3%, está na indústria, energia e água. Apenas 3,7% está na atividade administrativa pública, que são setores especializados, exigem um nível de qualificação do profissional mais alto e são as menores percentagens. O que nós estamos a dizer é o quê? Que não devemos bater palmas por 10 milhões de pessoas empregadas. Porque o tipo de emprego que perto de 80% dessa população tem é precário, não garante proteção social, eleva o nível de sacrifício e por causa disso compromete a esperança média de vida e por causa disso é que nós temos o índice de desenvolvimento humano que nós temos. Por isso é que a preocupação com a formação dos quadros nacionais ou com a recapitalização do capital humano é fundamental. Os outros 3 números que gostaria de chamar a atenção aqui é que, por exemplo, mesmo para a população empregada no setor informal, 32,1% trabalha por conta própria e 30,7% são trabalhadores familiares. Quer dizer que há capacidade, há criatividade, há disposição para o trabalho. O que nós precisamos, na verdade, é construir um conjunto de políticas públicas que acomodam essas criatividades e estimulam essas criatividades. Não só sobre a lógica vulgar do empreendedorismo, mas é no sentido de empoderar as pessoas para que o emprego represente aquilo que verdadeiramente as pessoas precisam. Doutor Se me queria mesmo só chamar a atenção a um valor que é muito criticado sobre a nossa cultura do trabalho. Repare que, para este inquérito do segundo semestre, 32.331 pessoas não foram trabalhar com referência por razões de doenças, acidentes e repouso médico. Ou seja, 51,9% daquele valor não foi trabalhar porque ou ficou doente, ou porque teve um acidente, ou por repouso médico. Isto é grave porque... Tem um impacto brutal sobre a produtividade. Por isso é que nós temos empresas. que cruzar diferentes indicadores sociais. Isto significa que a nossa condição de vida é precária e prejudica a produtividade global dos diferentes setores produtivos. Há uma coisa que eu não tenho, há um aspecto que eu não tenho como não me referir, que é, nós falamos de força de trabalho
mas ao mesmo tempo de qualidade. E essa qualidade é reivindicada pelas entidades patronais. Sim. Muito recentemente houve um encontro numa das universidades aqui de Luanda que juntou os académicos e algumas organizações socioprofissionais, exatamente para se discutir essa questão da empregabilidade, porque uma das coisas que o mercado de trabalho reclama é a qualificação das pessoas que todos os anos se apresenta apta para o emprego. Não é novo nós ouvirmos dizer que os nossos técnicos, os nossos quadros, não têm qualificações. Sim, é uma generalização fundamentada. É claro que nós temos muitos técnicos angolanos de muito boa qualidade. Modesta à parte, o instituto do qual eu trabalho, o ISPTEC, passa a publicidade, tem estado a produzir bons quadros. Não, é só para particularizar, mas o seu questionamento está tem restrito razão. a Luanda. Sim, sim, o seu questionamento tem uma razão de ser. O que é importante que nós percebamos é o seguinte: o mercado de trabalho tem dois pilares. Tem os que oferecem trabalho e tem os que procuram trabalho. Quando a taxa de esforço de quem oferece trabalho para contratar talentos, para contratar mão de obra de qualidade é muito alta, tendência natural é de elevar o nível de tecnologia produtiva. E isso encarece a produção. Por isso é que é função do Estado, o artigo número 21 da Constituição da República, é função do Estado criar investimentos para que a qualidade do capital humano se realize e, com isso, é claro, gerar custos reduzidos. É um aspecto que aponta como sendo uma das das causas da baixa causas. qualificação. Sim, nós temos dois tipos de desemprego em Angola. Temos um que é conjuntural, é da situação que está a ser forçada. Lembra-se quando falamos da indústria, com muitos trabalhadores a irem para a rua por razões da crise económica. Estamos a caminho da sexta recessão económica, mas nós temos muito desemprego que é estrutural. É bom que se diga, Exatamente. consecutiva. Temos muito desemprego que é estrutural porque decorre dessa falta de qualificação do capital humano e decorre de outros aspectos que não são explicados pela crise. Quais são as causas? Bom, falência das políticas públicas, baixa qualificação dos profissionais e outros fatores económicos. O doutor fala de falência de políticas públicas, é o que diz agora, mas ali na definição coloca deficiência das políticas públicas. Das políticas económicas. De políticas económicas, exatamente. Sim. Deficiência por quê? Porque é que classifica como deficiência? O que é que está a faltar? Qual é o problema? A nossa governação económica precisa ser revolucionada. Ela precisa ser um pouco mais atrevida e precisa... Em que sentido? Nos mais variados aspectos. Isso daria um novo debate e um outro direto ao ponto. Porque estaríamos a fazer uma avaliação das políticas económicas. Está desafiado, está convidado a fazer. Mas podemos seguir. Dizia eu que as consequências são pobreza. Os indicadores do Instituto Nacional de Estatística demonstram que nós temos perto de 41% da população em pobreza multidimensional, ou em pobreza monetária, a viver com menos $1 dia, e perto de 54% da população vive com pobreza multidimensional. Quer dizer, não só não tem o que comer, como não tem educação, não tem saúde, tem dificuldade de ter saneamento básico. Depois, outra consequência é a exclusão social. Dizia eu que quando nós discutimos trabalho, emprego, dentro da lógica das políticas de emprego e segurança social, não estamos a falar de dignidade da pessoa humana. A ausência de emprego compromete a dignidade da pessoa humana. Mas, em última instância, emprego implica a geração de riqueza nacional. O baixo crescimento económico que nós temos, atrelado à fragilidade do mercado petrolífero, só existe porque a atividade não petrolífera, que deveria ser suportada por mentes brilhantes, não está a acontecer por causa da fragilidade do nosso mercado de trabalho. E talvez por causa disso eu vou ter que mesmo lhe pedir essa resposta. Não estejamos a assistir deficiência das políticas económicas. O que é que está a faltar? Olha, nós estamos assim, nós temos problemas estruturais que não se compadecem com medidas de curto prazo. E as medidas de médio e longo prazo têm um sacrifício político elevado. O modelo que nós temos
suporta muito as ansiedades eleitorais. O que nós precisamos é assumir um compromisso de que, por exemplo, sem revolucionarmos a nossa educação, para garantir que o estudante ou o finalista que sai, quer do ensino médio, quer do ensino superior, tenha a capacidade de gerar oportunidades econômicas, tirar proveito das oportunidades econômicas ou até agregar valor às oportunidades econômicas que já existem, esquece, essa educação não tem valor. Aliás, o presidente falou um pouco sobre isso. Está a ignorar o ensino primário, o ensino de base de propósito? Não faz parte dessa cadeia? Não é relevante? Não, é relevante. Aliás, nós não fizemos referência ao ensino primário apenas por uma questão de lógica, porque entendemos nós que o ensino médio e o ensino superior são consequências de um bom investimento no ensino primário. Nada contra. Mas no final da cadeia, se o profissional não tiver capacidade para revolucionar, para não ter que estar numa fila de concurso público para entrar para o Estado, essa educação não serve. Pode ser radicalismo. Consequências são os estrangulamentos que temos na economia. Vamos muito sinteticamente olhar para eles antes de seguirmos para o segundo intervalo. Há aqui um título que eu gostei e na altura da preparação do slide chama-me desde logo a atenção. O custo Custos com sola de sapato. Mas vamos seguir rapidamente, por favor, Olha, Dr. eu trago Josué. aqui alguns pontos que, na verdade, traduzem a deficiência da política económica e na generalidade das políticas públicas. Bom, desde logo, a questão do capital humano. Como já dissemos aqui, nós temos um custo muito alto de contratação de mão de obra. Por razões de qualidade, por razões de formação técnica. Repare que o nosso plano de desenvolvimento nacional projeta para a dinamização da economia, desde a estratégia 2025, projeta para a atividade económica alguns clusters, como agricultura, construção civil, a área de tecnologias. E, no entanto, grande parte das instituições de ensino estão a formar economistas, sociólogos. Repare que perto de 10% da população académica de ensino superior está a fazer o curso de Direito. Nada contra, eu não estou a dizer que a sociedade não vive, ou seja, não pode viver sem o direito e etc. Não, não é isso. Quando nós trazemos esse tipo de abordagem, nós não estamos a dizer que as outras ciências não têm valor. O que nós estamos a dizer é que perpetuamos um mercado deficiente quando não conseguimos induzir com bolsas de estudo, com se quisermos, orientação vocacional, não conseguimos induzir os jovens a perceberem que cursos de mecânica, cursos de serralharia, de carpintaria, para partir e destruir, acabam por ser mais relevantes e até, por sinal, pagam melhores salários. Não é? Dignos também. São dignos. Porque falta também isso. Depois chamo a atenção para o serviço público, que olhamos para a questão da produtividade do serviço público. Sabe que, sim, verdade, o país está em crise e tem, nessa altura, pouca capacidade de arrecadação de receitas fiscais. Mas se nós tivéssemos um serviço público de maior qualidade, nós teríamos, de certeza absoluta, uma transferência, se quisermos, um efeito multiplicador qualitativo para a economia nacional. A baixa qualidade do serviço público compromete, desde logo, o usufruto da propriedade privada. Estamos a falar da questão do licenciamento, da burocracia, da falta de cultura de trabalho, não se fazem avaliações de desempenho. Ou seja, há um conjunto de elementos que precisam ser vistos. Chamo também a atenção à questão da lei laboral, por razões de justiça. Está a ser revista. Está a ser revista, é um aspecto extremamente positivo. A nossa lei laboral não promove um ambiente saudável. Doutor Josué, só para pegar outra vez aqui no ponto do... Eu não gosto muito desse doutor, não é? Ok, está bem, eu também não gosto, mas... Mas pronto. Enquanto falávamos aqui do capital humano e antes de entrarmos para o programa, eu vinha lembrar-me que muitos dos nossos quadros que são formados lá fora, muitos deles trabalharam nestes países onde se formaram, desempenharam atividades que aqui não aceitam fazer. Em Somos cafés, uma sociedade de bares, rótulos também, né? Discotecas, enfim, trabalhos que hoje, de alguma forma estigmatizados, fizeram-nos lá fora, hoje não o aceitam fazer aqui, na sua própria terra.
É com este tema que vamos para o intervalo. Vamos regressar na terceira e última parte deste Direto ao Ponto para continuarmos a falar do mercado de trabalho, perspectivas e desafios. Até já. Uma vez mais, boa noite. Regressamos para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Vamos atacar então aquilo que são, na opinião do meu convidado, o Dr. Josué Chilundula, as causas e as possíveis soluções para a resolução deste problema do desemprego em Angola. Muito rapidamente, Dr. Josué, é um quadro, é uma situação que não é propriamente nova e que tem custos económicos. Sim, o desemprego tem custos e podemos olhar para três níveis. Temos custos económicos que, à partida, concentram-se quer no rendimento individual, comprometem o rendimento individual, como isso obriga automaticamente que o Estado tenha que ter mais despesas com proteção social. Quanto menos for a capacidade das pessoas de geração de riqueza individual, mais o Estado tem que gastar com proteção social. É esta a pouca capacidade de geração de riqueza que pode estar na base do aumento do IRT? Tem relação? Não. Porque nós temos por aí dois fenómenos. Nós temos poucas pessoas que o Estado controla e que são pagadoras de impostos e de segurança social. Estamos a falar de um pouco mais de 2 milhões de cidadãos. Mas ainda assim os seus rendimentos são baixos. Sim. E o Estado tem o problema com a questão da arrecadação da receita. O Estado tem estado a reformar o sistema fiscal. É uma questão que não tínhamos negociação. Pena é que depois podemos discutir a pertinência de algumas decisões. E esta do IRT é uma das quais eu questiono, não é? Não foi no momento certo. Sim, porque... Assim, nós podemos fazer consolidação por força da receita, que é aumentar o nível de receita, mas nós temos uma oportunidade em relação à qualidade da base tributária, porque 80% está no mercado informal. Quer dizer que, mais do que estamos preocupados em sacrificar quem está no setor formal, hoje continua lá, temos que ter capacidade de mobilizar quem está fora. A aumentar impostos para quem está no setor formal é a decisão mais fácil de se tomar. Aconselharia uma revisão da lei sobre o rendimento do trabalho? Em relação ao IRT, eu sou de opinião que não. Acho que foi demasiadamente radical, até porque foi sacrificar uma população que alimenta um desemprego indireto fundamental. Depois temos os custos sociais, que com consequências graves para a instabilidade social. Bastará olhar para o nosso mercado hoje. Aliás, o número de suicídios tem estado a aumentar por causa da pressão. Um dos grandes títulos do Novo Jornal esta semana. Este slide tem a particularidade de ter três cores que sinalizam os semáforos, não é? Os semáforos. O vermelho... Verde. Têm por base consequências sociais, aumento da violência, criminalidade, pobreza e instabilidade social. Claro, isso acredita nisso? Nós estamos a viver isso. Hoje, até a forma como um certo segmento populacional descredibiliza as instituições é por causa da fome. E quando há fome, não há como negociarmos. E o nosso nível de pobreza multidimensional tem sim que tirar de sono ao governo, porque a pobreza mexe com a dignidade da pessoa humana e retira qualquer gestão de expectativas. Ou seja, o nível de incerteza é tão alto que as pessoas não têm nada a perder e por causa disso partem para revoluções sociais. E, em alguns casos, os menos informados partem automaticamente para violências, para atos de violência, para criminalidade. Bastará vermos o Fala Angola, né? Na sinalização rodoviária, o vermelho é para parar. Sim. Eu aqui o que lhe pergunto é a medida adotada agora pela equipa económica, no sentido de retirar, suspender temporariamente as taxas aduaneiras, na sua opinião, é acertada? Era necessária. Estamos a falar de 6, 7 produtos?
era necessário. Classificados como os de maior consumo e sobre os quais o país não produz ou não produz na quantidade suficiente O pecado em função da maior, demanda. o pecado maior seria se o Estado não fizesse nada. A economia, não são as pessoas que estão ao serviço da economia. A economia que está ao serviço das pessoas. Eu não posso, por fundamentos econômicos, sacrificar o bem-estar das pessoas. Para além de que a economia hoje ela é tão dinâmica que não se circunscreve aos manuais de macroeconomia. O que se está a fazer, aliás, o que se fez ao longo dos últimos tempos, foram medidas que sacrificaram em demasia a qualidade do consumo, comprometeram o consumo. Ou seja, para controle da inflação, decidimos tocar no bolso dos cidadãos, controlar a liquidez. Só que esse tipo de medidas normalmente são de curto prazo. Nós estamos em 6 anos de contração econômica, ou seja, desde 2014 que a nossa economia não produz riqueza suficiente para manter os angolanos vivos. Então, o Estado não pode cingir-se na exclusividade dos indicadores macroeconômicos. Tem de ter capacidade de resolver. Por isso é que eu digo que foi uma decisão necessária. O Doutor resto Josué, a podemos medida discutir tem mais tarde. 60 a 70 dias, vamos chegar até bem perto do final do ano para depois avaliar os resultados, os efeitos. Já mesmo para terminar, são estes os caminhos que aponta para nós invertermos o quadro de desemprego. Eu trago aqui 3 pilares. O problema do emprego, no caso. 3 pilares como diretrizes para soluções para o emprego. Primeiro é olharmos para a formação. Telegraficamente, por favor. Temos que ajustar os currículos formativos. É preciso cada vez mais aguçar o senso crítico e reflexivo dos angolanos com habilidades e competências técnicas e cognitivas para lidarem com o mercado de trabalho. O trabalho não aparece com decreto, não aparece com simpatias. Não, o mercado o de PAP trabalho não é a solução? É uma das soluções, mas de forma isolada ele não é suficiente. Há outras decisões políticas que deverão ser tomadas. Do ponto de vista de financiamento, quase todos os programas de microcrédito foram anulados por razões legais e não só. Quase todas as linhas de financiamento do micronegócio morreram. É preciso que o Estado rapidamente preste atenção. Eu sei que há uma revisão legal à volta disso, mas é preciso acelerar. E também, mais do que bonificarmos créditos para macronegócios, nós temos que olhar o pequeno e o médio negócio. E não de forma política. É preciso estimular-se os bancos, em alguns casos com imposições legais, por causa de muitos privilégios, para fazer com que a atividade económica de pequeno e médio nível seja financiada. Mas aí pequeno e médio empreendedor ou empresário não vai pagar e o banco vai preferir comprar, vender dívida pública ao Estado, onde tem menos risco e maior rendimento. Na verdade, é por o Estado estar a pressionar o mercado creditício concebendo dívida pública que os bancos não se sentem interessados a financiar o micronegócio. Porque o banco tem de estar interessado a financiar e tem de criar mecanismos para garantir que o pequeno e o médio negócio funcione. O problema é que o banco está como um puro capitalista num cantinho à espera que a consciência empreendedora se forme. A herança para os bancos nesse aspecto não é experiência, é pesada. A herança para os bancos é pesada. Não, a explicação é outra. Uma coisa são... O crédito mal parado não abona. Não, aquilo foi por razões políticas, a discussão é outra. Vamos entrar para o último ponto. Um passado enviesado não pode... Menos de um minuto. Em relação à empregabilidade, estou a falar dos centros de emprego que têm que funcionar, o elevar da produtividade do setor público e o subsídio de isolamento para funcionários públicos que trabalham fora de Luanda. É preciso desconcentrar... Já existe. Não há com a qualidade que se lhe merece, nem com a imposição necessária. Grande parte da mão de obra de qualidade está concentrada nos grandes centros urbanos, gerando aqui uma simetria do ponto de vista de desenvolvimento. A atitude tem que ser diferente. E o Estado é obrigado a induzir esse tipo de deslocalização da mão de obra de qualidade. Dr. Josué Chilundo Levoa, a agradecer a sua presença nesta edição do Direto ao Ponto. Obrigado. Assim também que nos esteve a acompanhar desde o primeiro minuto. Estivemos a falar do mercado de trabalho, percepções, e agora sim está certo, percepções e
desafios. Já sabe, direto ao ponto, é sempre depois do Jornal da Zimbo, depois das 21 horas. Boa noite e até para a semana.